Ninguém na vila daquele sertão esquecido imaginou ouvir aquilo. Minha filha não passa de uma mercadoria. A frase caiu no chão poeirento como pedrada. E naquele instante, algo dentro de Rosa se quebrou. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo o homem que cuspira aquelas palavras, é que uma carta guardada por décadas ainda viria à tona e destruiria de vez todo o orgulho dele. O sol queimava a pele como ferro em brasa. O vento levantava redemoinhos de poeira seca que batiam nas janelas velhas da vila de Canto da Luz. Era o tipo de lugar onde todo mundo sabia de tudo, exceto das dores guardadas dentro de casa. Naquele amanhecer, porém, as dores começaram a escapar por entre as frestas. Rosa, 19 anos, trabalhadora, calada, com olhos que sempre miravam o chão, vivendo sob o domínio de seu pai, Arlindo, um homem bruto, dono do pequeno comércio da vila, rígido, orgulhoso, sempre com a voz mais alta que qualquer razão. Ele não falava com ninguém. Ele decretava. Rosa temia a ira dele desde pequena, mas nunca, nem nos piores momentos, imaginou ouvir o que ouviu naquele dia. A praça estava cheia. Gente comprando, vendendo, fofocando, rindo. Quando viram Arlindo puxando o braço da filha à força, todos silenciaram. Pai, por favor! Rosa tentou se soltar, mas ele apertou mais. Chega! Você já está crescida demais para ficar escolhendo sonho. Eu preciso resolver isso hoje. E então veio a frase que cortou a alma da moça. Você é a única mercadoria que ainda presta nesta casa. Pai, pelo amor de Deus... Os olhos dela se encheram. A vila inteira ouviu. Gritos abafados, risos discretos, olhares de espanto. Rosa sentiu seu chão desaparecer, mas Arlindo apertou o braço dela e continuou. O filho de seu Leôncio é boa proposta. Vai ajudar nas contas e garantir que você pare de me dar trabalho. Boa proposta, como se ela fosse um lote de terra, um saco de café, um animal para troca. Um fio invisível se rompeu dentro dela. Naquele instante, Rosa correu para trás da venda. Se escondeu atrás das caixas, chorou como anos não conseguia. Arlindo nem percebeu sua ausência. Estava ocupado negociando com o tal rapaz. A vila, entretanto, comentava, línguas afiadas como navalhas. Coitada da menina, mas o pai dela sempre foi assim. Diz que a mãe morreu fugindo, ou morreu chorando. Era aí que a história começava a se abrir. Rosa cresceu sem saber quase nada sobre sua mãe. Arlindo nunca deixava tocar no assunto. Dizia apenas que não valia a pena mexer com coisa morta. Mas havia algo estranho, porque quando Rosa era pequena, vira uma caixa de madeira escondida no sótão. Dentro dela, uma carta com o nome dela escrito. Mas Arlindo tomara a carta das mãos da filha aos berros. E desde então, Rosa nunca mais a viu, até aquele dia. Quando seu pai saiu para finalizar o acordo, Rosa, tomada de desespero e vergonha, correu até o velho sótão antes que ele voltasse. Se seus passos tinham destino, nem ela sabia. Mas o coração pulsava em pânico. A tábua do piso estalou. O cheiro de madeira antiga, a luz entrando pelas frestas. Ela empurrou a caixa de mantimentos e lá estava, a caixa de madeira. Do mesmo jeito que lembrava, suas mãos tremiam quando levantou a tampa. E então viu a carta, amarelada, selada, com seu nome escrito numa caligrafia suave. Mas havia mais. Outra carta, fechada, endereçada a Arlindo. As duas escondidas por anos. O ar sumiu dos pulmões de Rosa. Ela engoliu o choro, segurou as cartas e desceu as escadas com o coração martelando no peito. A revelação estava ali, entre seus dedos. Mas ela ainda não imaginava o que estava prestes a descobrir. Rosa limpou as lágrimas, olhou para o sol ardendo lá fora e, pela primeira vez, tomou uma decisão sozinha. Eu vou ler. E quando abrisse a carta, o sertão inteiro iria tremer. O suor escorria pela nuca de Rosa. Ela sentou no chão do quarto, ainda ofegante, e encarou a carta como quem encara um destino inevitável. O papel era leve, mas parecia pesar toneladas. Com os olhos fechados, ela rasgou o lacre. A voz da mãe começou a nascer na sala silenciosa. Minha Rosa, se você está lendo esta carta, é porque o tempo me venceu antes de eu conseguir te salvar. O coração da menina parou por um segundo.
A mãe falava com ternura, dor e urgência. Eu queria que você soubesse que nada disso é culpa sua. Você é meu amor mais bonito, minha coragem. E eu preciso te contar algo que seu pai jamais aceitaria ouvir. Rosa apertou o papel contra o peito como se quisesse abraçar a mulher que nunca conheceu. Quando descobri que estava grávida de você, Arlindo mudou. Ele dizia que filho era investimento, que mulher servia para dar lucro e que você viria ao mundo para garantir o futuro dele. Rosa fechou a boca com as mãos, engolindo um soluço. Eu tentei protegê-la, minha filha. Tentei ensinar seu pai a amar, mas o orgulho dele era mais pesado que qualquer sentimento. Cada frase era uma punhalada suave e inevitável. Eu precisei fugir. Por você, por mim, mas ele me encontrou. E naquele dia eu percebi que nunca seríamos livres enquanto o orgulho dele governasse nossa casa. A carta terminava com uma frase que fez o chão da jovem girar. Se um dia ele te tratar como mercadoria, procure a outra carta. Nela está tudo o que ele mais teme. Com amor, sua mãe, Helena. Rosa deixou o papel cair no colo. O corpo inteiro tremia. No mesmo instante, ela puxou a carta destinada ao pai. Aquela era mais pesada, como se carregasse ferro dentro. Mas antes que ela pudesse abrir, Rosa, a voz de Arlindo ecoou da sala. Ela congelou. O homem entrou, o rosto vermelho de raiva. O que você está fazendo aqui em cima? Eu procurei você na vila inteira. Os olhos dele caíram sobre as cartas. O que é isso? Rosa levantou devagar, como se estivesse pisando em vidro. É da mamãe. O semblante dele mudou. Um medo antigo surgiu por trás da máscara de dureza. Me dá isso aqui agora. Ele avançou, mas Rosa deu um passo para trás. Pai, o que tem nessas cartas? Não te interessa. Ele gritou numa fúria tão grande que fez a janela balançar. Eu quero saber a verdade. A voz dela ecoou pela casa inteira, pela primeira vez. Arlindo levantou a mão para tomar as cartas à força, mas não conseguiu dar o passo final. Algo o segurou, algo dentro dele, uma sombra de culpa. Rosa, a voz dele fraquejou. Você não entende? Então me explica. Ele respirou fundo, olhou pela janela como quem encara um fantasma. Sua mãe, ela não era tão boa quanto parece nessa carta aí. Rosa franziu o senho. Pai, ela estava tentando nos proteger. Arlindo rangeu os dentes. Você não sabe de nada. Sua mãe destruiu minha vida. E agora você quer fazer o mesmo? E ali, diante dela, o homem endureceu novamente. O orgulho tomou o corpo dele como uma armadura. Me entregue essa carta. Agora. Rosa sentiu medo, mas sentiu algo maior. Indignação. Ela apertou a carta contra o peito. Não. Como disse, eu não vou entregar. O olhar do pai queimou. Então, você me obriga a fazer o que eu não queria. Ele avançou. Rosa correu pela porta dos fundos, cartas nas mãos, coração disparado. Arlindo foi atrás. E naquele fim de tarde, o sertão testemunharia a filha fugindo do próprio pai para descobrir a verdade que destruiria o orgulho dele para sempre. O sol já começava a cair, tingindo o céu de vermelho queimado. Rosa corria sem olhar para trás, com as duas cartas apertadas contra o peito. A poeira subia dos seus passos como neblina áspera. Cada pedra do caminho parecia querer derrubá-la, mas ela não parava. Atrás dela, a voz de Arlindo rasgava o vento. Rosa, volta aqui! A moça atravessou o quintal, passou pelo curral vazio e entrou na trilha que levava ao rio seco. Precisava de um lugar onde pudesse abrir a carta do pai sem que ele arrancasse de suas mãos. O coração dela batia como tambor de guerra. Ele nunca vai mudar, nunca vai me ver como gente. O peso da verdade recém-descoberta se misturava ao medo, mas havia algo novo dentro dela, uma chama. A mesma chama que talvez sua mãe carregara ao fugir anos antes. Rosa chegou ao leito seco do rio e parou ofegante. O mundo parecia quieto demais. Foi aí que Arlindo surgiu, caminhando devagar, o chapéu na sombra do rosto. Entrega as cartas, Rosa. Não, eu não tô pedindo. Eu também não. A coragem dela surpreendeu até o vento. Arlindo se aproximou. A voz agora mais baixa, quase perigosa. Você não sabe o que está fazendo. Eu quero saber a verdade. A verdade vai te machucar. O senhor já me machuca há anos. Aquilo fez um pequeno tremor atravessar o rosto dele, mas foi rápido, esmagado pelo orgulho. Eu vou contar até 3.
não sou criança. 1. Eu não vou entregar. 2. Pode gritar o quanto quiser. 3. Arlindo avançou. Rosa recuou e tropeçou numa pedra, quase caindo. Ele esticou a mão, mas congelou no ar quando viu algo. A carta dele, o nome escrito por Helena, a caligrafia que ele reconheceria até no inferno. Um silêncio brutal caiu entre os dois. Arlindo engoliu seco. Rosa, sua voz ficou rouca. Essa carta, ela não devia existir. Por quê? O que a mamãe te disse? Ele apertou o punho. A sua mãe não era quem você pensa. Era melhor que o senhor. Isso eu tenho certeza. Você não sabe! Ele explodiu, mas o grito parecia mais dor que raiva. Então me deixa ler! Arlindo tentou tomar a carta de novo, mas Rosa virou o corpo, protegendo com o braço. Se o senhor não me contar, essa carta vai contar. Por um instante, pareceu que Arlindo finalmente cederia. Que diria a verdade. Mas então, a dureza venceu. Se você abrir essa carta, nunca mais pisa naquela casa. As palavras meteram frio na espinha dela. Por anos, Rosa imaginara que não sobreviveria sem o pai. Mas agora, enquanto o vento seco batia no rosto, ela percebeu. Era exatamente isso que ele queria que ela acreditasse. Rosa deu um passo para trás. Então, eu não volto. Arlindo sentiu aquilo como facada. Rosa, não faz isso. Por um segundo, parecia implorar, mas o orgulho voltou como muralha. Ele virou o rosto, endurecendo de novo. Vá, se vire, a vida vai te ensinar. Rosa guardou as cartas no bolso. Respirou fundo e respondeu. A vida já está me ensinando hoje. Ela virou as costas e caminhou pela trilha, sem olhar para trás. Arlindo ficou parado, imóvel, respirando pesado, tentando esconder o que ninguém nunca vira. As lágrimas escorriam, silenciosas. Fechamento do bloco 3. O sertão ficou pequeno diante de Rosa. Era tudo medo, incerteza, poeira, mas era também liberdade. E a carta fechada, a carta proibida, queimava como brasa contra seu peito, porque quando abrisse, o orgulho de Arlindo jamais sobreviveria. Rosa caminhou até a parte mais alta da vila. Lá morava Dona Quitéria, benzedeira antiga, amiga de sua mãe, embora Arlindo jamais permitisse que tivessem contato. A porta rangeu quando Rosa bateu. Entre, minha filha. A voz velha, porém firme, respondeu antes mesmo do pedido. A sala tinha cheiro de alecrim, fumaça e lembrança. Dona Quitéria olhou para Rosa como quem olha além dos olhos. Eu sabia que esse dia vinha. A senhora sabia? A velha fez um gesto para ela sentar. Sua mãe me deixou um recado. Disse que, se você aparecesse um dia, seria porque o coração dela, enfim, falou mais alto do que o medo do seu pai. Rosa sentiu os joelhos falharem. Eu encontrei as cartas. Então a verdade te encontrou também. Rosa tirou a carta destinada ao pai e colocou na mesa. Eu tenho medo, Dona Quitéria. É normal. Toda verdade nasce com medo. E se o que tiver aqui destruir o pouco que eu tenho, filha, o que você tinha já estava destruído. Agora é sobre reconstruir. Com a mão trêmula, Rosa abriu a carta. O cheiro do papel antigo encheu o ar. A letra da mãe surgiu mais firme, mais madura, quase como uma denúncia. Arlindo, se esta carta chegou às suas mãos, significa que você seguiu do mesmo jeito. Duro, orgulhoso, preso a um passado que nem é seu. Eu preciso te dizer o que você sempre fugiu de ouvir. Rosa respirou fundo e continuou. Você nasceu acreditando que precisava ser temido, mas ninguém te contou que você tinha o direito de ser amado. A moça arregalou os olhos. A mãe falava com dureza e com piedade. Eu vi você quebrar por dentro quando seu pai te chamou de inútil pela primeira vez. E você jurou nunca mais se sentir fraco, mas escolheu o pior caminho. Transformou sua dor em prisão para mim e agora para nossa filha. Rosa levou a mão à boca. Arlindo nunca falava do passado, nunca falava dos pais. Eu te amei, Arlindo, mas você confundiu amor com obediência, confundiu cuidado com controle. A carta continuava. Se você tentar vender Rosa como promessa ou moeda, estará repetindo a mesma violência que você sofreu. E eu não pude impedir quando era comigo, mas posso impedir agora. Por isso deixo esta carta, para que a verdade te obrigue a mudar, ou para libertar nossa filha de você. Rosa começou a chorar, silenciosa. A carta terminava num golpe final. Se um dia Rosa te enfrentar, deixe ela ir. Ela vai sobreviver sem você, mas você
Talvez não sobreviva sem ela. Helena. As mãos da moça tremiam. Sumiu o fôlego. A velha suspirou fundo. Sua mãe era sábia e sofreu mais do que você imagina. Ele queria controlar até ela. Ele queria controlar o mundo todo, minha filha, porque nunca controlou a própria dor. Rosa deixou a carta cair na mesa. Ele nunca vai mudar, Quitéria. Não sozinha, mas a vida cobra. A vida derruba. Eu não quero vingança. Eu quero ser livre. A velha sorriu com doçura. Então comece sendo livre da culpa que não é sua. Rosa enxugou as lágrimas. A verdade estava diante dela. Pesada, cruel, libertadora. E agora, pela primeira vez, ela precisava decidir: guardar a carta para si ou enfrentar o pai com ela. Naquela noite, Rosa não conseguiu dormir. A carta da mãe ecoava na mente como trovão distante. Você confundiu amor com obediência. Você repete a violência que sofreu. Se Rosa te enfrentar, deixe ela ir. Cada frase batia contra o peito dela, mas no fundo havia algo ainda mais avassalador. Ele nunca falou do próprio pai. Quem era o homem que criara Arlindo? O que ele fizera para transformar o menino num adulto tão rígido? E principalmente, será que havia cura para alguém assim? Na manhã seguinte, Rosa desceu para a cozinha. Dona Quitéria mexia um mingau no fogão. Dormiu, minha filha? Não, a verdade é bicho arisco. Morde antes de acariciar. Eu tô com raiva, Quitéria. Muita raiva. Raiva é só tristeza que não aprendeu a falar. Rosa se sentou exausta. Eu devo voltar lá? Você deve fazer o que sua mãe pediu. E o que ela pediu? Que você se libertasse dele e desse a chance dele se libertar também. Rosa franziu o senho. Ele não vai querer mudar. Talvez não, mas ele vai precisar. A vida já está preparando a queda. Enquanto isso, não muito longe dali, Arlindo caminhava pela vila, o rosto duro, tentando fingir que tudo estava normal, mas nada estava. As palavras de Rosa e a visão da carta martelavam dentro dele. Ela não volta, ela não é sua. Você repete a violência. Aos poucos, o orgulho começava a rachar. Por dentro, foi quando seu Adalto, o mais velho da vila, se aproximou. Arlindo, eu soube do que aconteceu ontem. Não tem nada demais. Ele respondeu seco. Tem sim. Você perdeu a menina. Arlindo fechou o punho. Ela vai voltar quando perceber que não vive sem mim, ou quando perceber que o senhor vive sem ela. Não fale besteira, Adalto. Você sabe que é verdade. O silêncio do sertão pesou. Você tá igualzinho seu pai, Adalto murmurou, antes de se afastar. Aquilo atingiu Arlindo como tijolo. Arlindo parou no meio da praça, completamente imóvel. O coração acelerou, a respiração falhou. O passado veio como enxurrada. O pai dele gritando, chamando-o de inútil, dizendo que ele nunca seria homem de verdade, que nunca mereceria amor. E Arlindo percebeu, doeu admitir, que repetia exatamente a mesma coisa com Rosa. Ele sentiu o peito apertar, uma fraqueza súbita. As mãos tremiam. Não pode ser, sussurrou, mas era. A queda havia começado. A vila inteira percebeu quando Arlindo cambaleou até o banco da praça e se sentou, suando frio. O orgulho dele estava ruindo. E Rosa carregava a única verdade capaz de terminar de derrubá-lo, ou começar a salvá-lo. No terceiro dia, longe de casa, Rosa decidiu ir até a venda da vila para buscar farinha. Estava determinada a recomeçar, mesmo que fosse duro. Mas, ao virar a esquina, deu de cara com Arlindo. Ele estava mais magro, olheiras profundas, parecia menor do que o mundo. Rosa, a voz dele saiu falha. Ela gelou. Pai, eu preciso falar com você. Rosa deu um passo para trás. Eu não volto. Não vim te pedir isso. Então o que quer? Eu li sua carta. Rosa abriu os olhos, petrificada. O senhor encontrou. Adalto achou na praça. Devia ter caído do seu bolso. O coração dela desceu pelo estômago. Pai, eu sei o que sua mãe disse. Silêncio. E? Rosa perguntou com voz trêmula. Arlindo respirou fundo. Os lábios tremiam. Era como se o homem estivesse engolindo ferro quente. Ela tinha razão. As pernas de Rosa quase cederam. Arlindo passou a mão no rosto, como quem se despedaça e tenta segurar os fragmentos. Eu nunca aprendi a amar sem machucar, Rosa. Pai, não fala assim. Deixa eu terminar. Eu fiz com você exatamente o que fizeram comigo. E eu sabia, eu sempre soube, mas eu achava que controlar era proteger, que obedecer era amar. Uma lágrima desceu, a primeira que ela via. E ontem
Quando te vi indo embora, eu percebi que não sobrou nada de mim, nem de bom, nem de ruim. Rosa enxugou uma lágrima discreta. Eu não queria te destruir. Você me acordou, Rosa. Arlindo puxou do bolso a carta da mãe que havia caído. Aqui, ele estendeu a ela com cuidado. Isso é seu. Rosa pegou devagar. Não pela carta, mas pelo gesto. Pai, eu mereço ouvir o que você quiser dizer. Ela respirou fundo. Eu só queria ter sido amada sem medo. Eu nunca soube como fazer isso. Ele abaixou a cabeça. Mas me deixa tentar aprender. Rosa sentiu um calor subir pelo peito. Uma parte dela queria abraçar o pai ali mesmo. Outra parte, ainda ferida, tremia com a memória de anos de dor. Ela deu um passo à frente, mas parou. Pai, eu preciso de tempo. Eu te dou. Eu preciso aprender a viver fora da sua sombra. Eu entendo. Arlindo assentiu devagar, com dignidade ferida, mas sincera. Quando você quiser voltar, eu volto no meu tempo. Eu vou esperar. E ele realmente esperaria. Os dois se afastaram devagar. Nenhum abraçou o outro. Nenhum virou as costas bruscamente. Era um começo torto, mas era um começo. E no bolso de Rosa, a carta queimava menos. Os dias passaram devagar. Rosa começou a ajudar Dona Quitéria com ervas, remédios, receitas. Aprendeu a fazer tinturas, compressas, chás, e pela primeira vez sentiu-se útil sem ser usada. A vila comentava discretamente: Rosa tá mais leve. Parece que o peso sumiu. Arlindo tá outro homem. Mas ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. 4 semanas depois, Rosa voltava da fonte com um balde de água quando ouviu gritos perto da venda. Corre! Chama alguém! Ele caiu! É Arlindo! O balde escorregou das mãos dela. Rosa correu imediatamente. Quando chegou, viu o pai caído no chão da venda, respirando com dificuldade, suando frio. Pai! Pai! Rosa! Ele murmurou, quase inconsciente. Seu Adalto segurava a cabeça dele. Acho que é o coração, menina. Ele estava estranho esses dias. Rosa tremia. Me ajudem a levar ele para casa de Quitéria. Deitado na cama da benzedeira, Arlindo parecia outra pessoa. Fraco, vulnerável, desarmado. Ele carregou peso demais no peito por anos, disse Quitéria. Uma hora o peito cobra. Rosa segurou a mão dele, lembrando da carta da mãe. Se um dia Rosa te enfrentar, deixe ela ir. Ela sobreviverá sem você, mas você talvez não sobreviva sem ela. Medo apertou a garganta dela. E se a mãe estivesse certa em tudo? Quando Arlindo abriu os olhos de novo, já era noite. A lamparina iluminava o rosto dele, marcado pelo cansaço. Rosa, você tá aqui? Claro que tô. Eu pensei que você tivesse me deixado. Eu só saí da sua sombra, não da sua vida. Ele fechou os olhos, emocionado. Eu queria te pedir perdão. Eu já ouvi, pai, mas eu não falei tudo. Ela apertou sua mão. Então fala agora. Ele engoliu seco. Eu chamei você de mercadoria, porque foi assim que me trataram a vida toda. Eu nunca soube olhar para você sem ver o menino que fui, pai. E eu tive medo de te perder, medo de te ver forte. Medo de mim? Medo de que você descobrisse que eu sou só um homem quebrado. Rosa respirou fundo, com lágrimas nos olhos. Eu descobri, pai. Ele ficou tenso. E eu tô aqui. A frase cortou o silêncio como um sopro quente. Arlindo chorou pela segunda vez, mas dessa vez não de arrependimento. Era alívio, porque Rosa não o deixara sozinho na queda. Os dias seguintes foram de tratamento, cuidados e silêncio. Arlindo parecia se desmontar por dentro e reconstruir aos poucos. Rosa permanecia ao lado dele, mas sem voltar para a antiga casa. Era uma nova relação, respeitosa, honesta, sem domínio. E ele entendia. Rosa, sim, pai, eu queria te contar uma coisa que nunca contei pra ninguém. Ela se sentou ao lado dele. Eu não era o preferido do meu pai. Nem cheguei perto disso. Ele dizia que eu era fraco, que eu nunca seria homem. Pai, e eu comecei a acreditar. Tanto que, quando tentei ser diferente, ninguém me ensinou como. Rosa respirou fundo. Eu posso te ensinar. Não, ele sorriu de leve. Eu preciso aprender. Podemos aprender juntos. Arlindo fechou os olhos, emocionado. Certa manhã, Rosa tirou a carta da mãe do bolso e colocou sobre a mesa. Pai, acho que a gente precisa ler juntos. Você tem certeza? Tenho. Ele segurou a carta, mas as mãos tremiam. Rosa começou a ler em voz alta.
e cada frase parecia uma chave abrindo portas trancadas há décadas. Quando chegou ao final, Arlindo chorava silenciosamente. Ela tentou me amar. Tentou, pai. E eu estraguei tudo. Não, o senhor só repetiu o que aprendeu. Mas agora a gente escolhe diferente. Arlindo virou o rosto para Rosa. Eu queria pedir perdão olhando nos seus olhos. Não só pela frase na praça, pai, mas por todos os anos em que você viveu com medo. Rosa engoliu o choro. Eu aceito. Mesmo? Sim. E você pode me ensinar como te amar sem ferir? Posso. Ele apertou a mão dela com cuidado, como quem segura algo novo e precioso. O passado continuava doendo, mas deixava, pela primeira vez, de comandar o futuro. Rosa e Arlindo não eram mais feridas opostas. Eram remendos que, juntos, começavam a costurar algo novo. 2 meses depois, quando Arlindo já conseguia andar melhor, chamou Rosa para ir até a antiga casa. Os dois pararam diante da porta. Eu deixei essa casa ser um lugar de medo, ele disse. A gente pode mudar isso. Você quer voltar? Não para ser sua sombra, mas para ser sua filha. Ele sorriu com humildade que nunca tivera. Então entra primeiro. Dessa vez, quem abre o caminho é você. Rosa empurrou a porta. A casa parecia menor, mais leve, como se os gritos tivessem finalmente ido embora. No centro da sala estava a caixa onde encontrara as cartas. Rosa a abriu. Pai, olha isso. Dentro havia uma pequena fotografia de Helena, segurando Rosa bebê. Um sorriso inesquecível. Arlindo levou a mão à boca. Eu destruí tanta coisa, mas salvou algo, pai. O quê? Me deu vida. E agora tá me devolvendo amor. Ele chorou, abraçando a fotografia com delicadeza. Rosa tocou o ombro do pai. Ele levantou o rosto, cheio de lágrimas e esperança. Pai, minha filha, posso te abraçar? Eu esperei por isso a vida inteira. Os dois se abraçaram pela primeira vez, sem medo, sem voz alta, sem domínio, só amor. Era o abraço que Helena desejara desde o início. O abraço que a carta finalmente permitiu acontecer. Com o tempo, Arlindo reabriu a venda. Agora com Rosa ao lado, não como ajudante, como sócia. Ele passou a tratar todos com mais respeito, e a vila percebeu a transformação. Arlindo tá outro homem, diziam. A Rosa abriu o peito dele, ou a carta, ou a vida. A verdade é que tudo se juntou para derrubar o velho orgulho. Certa tarde, Rosa e Arlindo foram até o pé de um buzeiro onde Helena gostava de sentar. Enterraram as 2 cartas ali, juntos. Ela fez a gente se reencontrar, disse Rosa. Ela salvou nós 2, completou Arlindo. Os 2 se abraçaram enquanto o vento balançava as folhas. Era como se Helena estivesse ali, sorrindo. Rosa recuperou sua vida. Arlindo recuperou sua humanidade. E o sertão ganhou uma nova história. A história de um pai que quase perdeu tudo e de uma filha que teve coragem de quebrar o ciclo. A carta destruiu seu orgulho, mas reconstruiu seu coração. E se você acredita que histórias assim ajudam a curar feridas antigas, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te emocionou e continue acompanhando outras histórias profundas como essa. Nos vemos no próximo capítulo.